Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos, né, da estatística descritiva. Hoje falamos então sobre medidas de tendência central. O que são estas medidas? Como o próprio nome sugere, né, são medidas aí que buscam valores que estão próximos do centro de um determinado conjunto de dados. As medidas mais conhecidas são a média aritmética simples ou ponderada, a média geométrica, a média harmônica, a mediana e a moda. Para cada tipo de problema, nós temos um tipo de medida que é mais apropriada, né, para ser utilizada. A ideia é que nós aprendamos não somente a calcular cada tipo de medida aí, como também aplicações envolvendo esses tipos de medidas. Vamos também utilizar o programa R para ilustrar os cálculos no programa, certo? Então vamos lá. Média aritmética para dados brutos. A média aritmética de um conjunto de n valores x1, x2, x3 até xn é definida por, como nós bem conhecemos, né, a média aritmética, basta somarmos os n valores e dividirmos pela quantidade de valores n. Também pode ser colocada na notação de somatório, né? Então, a média aritmética, nesse caso, é bastante simples. Um exemplo aqui, as idades em anos de 5 jogadores de futebol, né? São 18, 16, 15, 17 e 17. A média aritmética, então, nada mais é do que a soma destas idades dividido por 5 idades, 5 jogadores. Então, nós temos aqui a média 16,6 anos. Usando o programa R, nós podemos aqui facilmente estabelecer a média, né, de um conjunto de elementos. Então, nós definimos aqui o vetor, né, chamei o vetor x, usei a letra C, né, e coloquei os elementos do conjunto de dados aqui. E aí o comandinho min, entre parênteses x, ele já nos fornece a média aritmética, ok? Bom, agora, se você tem uma tabela de distribuição de frequência, a média aritmética ela é calculada desta forma aqui. Observem que agora cada elemento, né, x1, x2 até um xk, é multiplicado por sua respectiva frequência, F1, F2, F3 até Fk. E a soma aqui ainda é dividida pela quantidade de elementos no conjunto de dados. Isso para uma distribuição de frequência simples. Se a distribuição de frequência, né, estiver utilizando os intervalos, as chamadas classes, né, nós não vamos utilizar esta formulazinha aqui. Nós vamos utilizar, aliás, nós utilizamos esta formulazinha aqui, porém, no lugar do x1, x2, x3, xk, que são os elementos do conjunto de dados, nós vamos, né, e isso aqui no somatório representa o xi, nós vamos trocar esse xi pelo ponto médio de cada intervalo, né, das k classes que nós temos na tabela de distribuição de frequência. Tá? Então vamos ver exemplos aqui para ilustrarmos esses dois cálculos. Bom, primeira tabela, uma distribuição de frequência simples, então nós temos na primeira coluna as idades, na segunda coluna as frequências, né, que são os números de alunos aí com determinada idade. Certo? Então, a solução aqui também é bastante simples. O x barra, né, a média aritmética aqui, nós vamos pegar, veja, o 1 multiplicar por 20, o 3 multiplicar por 21, o 4 multiplicar por 22, e assim sucessivamente fazendo a soma desses produtos. Então, eu destaquei aqui as frequências na cor vermelha, né? A soma de todos os produtos dividido pelo total, 35, que é a soma aqui dos FIs, né? Ou seja, o número total de alunos.
A média aqui aproximada, então, deu 23,7 anos. Bom, no programa R, nós podemos, então, também trabalhar com esse tipo de cálculo. Eu vou pegar aqui, então, esse vetor. Vamos colocar o vetor das idades aqui. Eu já, para agilizar aqui, eu digitei o vetor idades. Vejam, aqui são os dados brutos, né? Apenas colocados de forma ordenada. Eu posso utilizar aqui um comando que vai fazer com que ele transforme uma tabela aqui de frequências, que é esse comando, o summary factor. Tá? Então, observe que aí agora nós temos a distribuição de frequência, né? É claro que aqui do modo bem mais simples, nós temos a idade com a respectiva frequência, né? E assim sucessivamente. Se nós quisermos a média, claro, aí usamos o comando min do vetor idade, ele vai nos fornecer a média que nós obtivemos, né, na mão, certo? Seguindo, então, agora, utilizando então uma tabela de distribuição de frequência em classe, então nós temos aqui as alturas e intervalos, né? E a frequência, né, que é o número de elementos que acontece em cada um desses intervalos. Então a média nesse caso aqui, ela pode ser calculada desta forma, né? A mesma formulazinha de antes. No entanto, o x1, o x2, o x3, faltou aqui vezes f de x3, perdão, f3. Então, o x4, o x5 e o x6 são as médias de cada intervalo. Né? Então, o x1 é a média do primeiro intervalo, que é 1,47. O x2 é a média do segundo intervalo, que é 1,51, e assim sucessivamente, né, até o último intervalo. Aí, então são 6 intervalos, nós temos a soma aqui de 6 produtos, dividido pelo total, né, que é 30, que é a soma dos FIs aqui, né, são 30 alturas. Então, fazendo essa divisão aqui, nós encontramos um número igual ao x barra igual a 1,566666 metros, ou aproximadamente 1,57 metros. Nós podemos utilizar o programa R para fazer esse tipo de cálculo. Então vamos colocar, então vamos aqui colocar o vetor de dados contendo as alturas, aí o vetor x, as 30 alturas não estão ordenadas. A título de ilustração, a gente pode ordenar vetores usando a função sort aqui no R, olha só, bem simples. E aí nós temos agora um vetor com os dados ordenados, né, de forma crescente aí. Okay? Nós podemos criar então uma distribuição de frequência em classe no programa R usando um pacote chamado FDTH. Quando você instala o programa R, esse pacote não vem instalado junto. Ok? Nós precisamos instalá-lo. Então, vem aqui em na barra de ferramentas e pacotes, instalar pacotes, e aí ele vai inicialmente pedir para você selecionar o servidor da onde você quer baixar. Eu utilizo normalmente Brasil Paraná. Ok. E agora, então, abre a janela pedindo para você selecionar o pacote que você deseja instalar. Então, como vocês podem observar aí, são inúmeros pacotes. Né? Dificilmente usaríamos todos esses pacotes, então não há necessidade de instalar eles previamente. Né? Então está aqui selecionado, basta ir dando OK agora até o final, tá, gente? Não precisa sair dessa janela, o programa já faz tudo aqui mesmo e instala o pacote. Feito isso, terminado esse processo, você vai carregar esse pacote usando esse comando aqui, ó, fdth, perdão, usando o comando library, né? E agora sim nós podemos usar o
o comando, né, que vai gerar a distribuição de frequência em classe. Tá, então vamos utilizar aqui uma letra D, que vai receber essa distribuição de frequência em classe pela função fdt, sem o h. E aí, entre parênteses, o vetor de dados, então, y. Damos um Enter. E agora, então, digitamos D novamente, Enter, para mostrar na tela a distribuição criada. Aqui, a distribuição de frequência. O número de classes aqui é, por padrão, determinado pela fórmula de Sturges, porém com uma diferençazinha aqui, ó, como vocês podem observar, ó, nos intervalos, começa em 1,44 e termina em 1,70. Na nossa tabela aqui no slide, né, começa em 1,45 e termina em 1,69. A 1,45 e termina em 1,69. Nós podemos ajustar isso no programa R, certo? De que maneira? Vamos aqui com a flechinha para cima para o último comando digitado, né? Depois do Y, acrescentamos uma vírgula e vamos digitar aqui, ó, Start. Então, vai começar em 1,45, End vai terminar em 1,69, vírgula, e o H vai ser 0,0. Então, nós estamos colocando aqui as informações que nós encontramos, né, fazendo os cálculos lá na aula anterior. Ok? E aí, então, agora ele vai gerar exatamente a mesma distribuição de frequência em classe que nós montamos, né? Vamos observar aqui ainda o seguinte: a terceira coluna ele apresenta para nós a frequência relativa, na quarta coluna é a frequência relativa em porcentagem, na quinta coluna a frequência acumulada e na sexta a frequência acumulada em porcentagem. Vemos agora que montada essa distribuição de frequência em classe, nós podemos calcular a média. Olha só, o comando min vai fazer a média para nós de forma automática aqui. Então, 1,566, que é o mesmo valor que nós obtivemos aqui fazendo o cálculo na mão. Certo, gente? Então, dessa maneira aí nós conseguimos calcular a média aritmética, né, quando os dados estão agrupados em classe no programa R também.